Mulher de bolos descumpre regras em compra de imóvel do Minha Casa, Minha Vida. Publicado por UOL Prime. Adriana Ferraz, do UOL. Em junho deste ano, a advogada Natália Zermeta, mulher do deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, PSOL São Paulo, oficializou a doação de um apartamento em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, avaliado em R$ 136.007,48. A transferência chama a atenção, já que o casal vive com as duas filhas na zona sul da capital paulista em uma casa que ganharam de presente dos pais do parlamentar. Por que então Natália e Boulos abriram mão de um imóvel próprio? A reportagem do UOL foi atrás de toda a história dessa negociação, que remete a um financiamento firmado em 2013 por meio de uma parceria entre o Programa Federal Minha Casa, Minha Vida Entidades e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. Apesar de já morar com Boulos e as duas filhas do casal, Natália declarou-se solteira e com renda de R$ 700, pouco mais que um salário mínimo à época, para se enquadrar nas normas do financiamento e pagar 120 parcelas sem juros de R$ 35 pela compra. Mas a família nunca morou no imóvel, o que desconfigura a finalidade do subsídio dado pelo governo, que é exclusivamente para moradia. A doação, portanto, teve por objetivo corrigir uma irregularidade definida pelas regras que viabilizaram o próprio condomínio, do qual Natália, aliás, atuou como representante financeira. Eu queria até começar perguntando ao Josias, não tanto sobre o papel aí da reportagem em si, mas o fato em si, né? Como é que você vê algo assim, Josias, que nem a Adriana estava nos contando, né? O fato da mulher de Boulos descumprir regras que estão ali estabelecidas pelo banco da Caixa, né? Na compra do imóvel de um programa de moradia popular, eles que são ligados a esse movimento. Você vê aí irregularidades, acha isso grave? Isso pode pesar contra Boulos? Do ponto de vista político, não tenho nenhuma dúvida, né? E um político que entra numa campanha, ele sabe que vai ter a vida virada do avesso. Então, quem tem calos não deveria entrar em apertos. O Boulos entrou nessa campanha sabendo que isso ocorreria, né? E eu vejo aqui uma oportunidade para comparar o Guilherme Boulos com o próprio Guilherme Boulos. Não precisa comparar com outros. A notícia sobre o imóvel do Minha Casa Minha Vida encosta a família Boulos num episódio que não orna com a imagem que o candidato vende de si mesmo. Esse é o ponto. Então, o prejuízo é inquestionável, o prejuízo político, né? E em política, tudo que precisa ser explicado não é bom. E aqui a explicação, a explicação exigida, ela é muito difícil de ser fornecida, porque nós estamos falando da mulher do antigo líder do movimento dos sem-teto. E ela ocupava nesse movimento, ela era responsável no movimento pelo setor financeiro. O movimento obtém a prerrogativa de pressiona pela moradia popular, dispõe da prerrogativa de indicar, apontar pessoas para ocupar imóveis do Minha Casa Minha Vida. A mulher do Guilherme Boulos, a Natália Zermeta, dispondo de um teto, ela entra na fila e obtém um imóvel. Ela não precisava desse imóvel. Não sei nem se ela era elegível, se ela era uma pessoa com renda tão michuruca que justificasse a inclusão dela como beneficiária desse programa de casas populares. Aí ela cede o imóvel. Estamos falando, isso aconteceu em 2013. Nós estamos em 2024. Então a explicação que sobreveio por hora é a de que, não, ela cedeu, mas na verdade ela queria fazer uma doação a essa pessoa. Por que não botou então a pessoa na fila, ela própria? Por que ela tem que servir de intermediária para uma doação? Ela claramente não precisava daquele imóvel. Então, por que não colocou a pessoa que realmente precisava
como beneficiária para receber este imóvel, né? Aí se alega que, tendo perdido o prazo para transferência, que era lá em 2015, tentou fazer uma doação em 2017, não conseguiu, aí quita o imóvel e formaliza a doação. Agora, neste ano eleitoral, em junho, agora, 2 meses, sabendo que o marido ia concorrer, que isso poderia vir à tona, aí fez-se finalmente a doação, a transferência do imóvel. Ora, não é plausível, sabe? É desrespeitar a inteligência alheia. Então, não deveria ter se candidatado ao imóvel, não deveria ter recebido o imóvel, não deveria ter cedido o imóvel contra as regras do programa. Então, olha, realmente é um episódio constrangedor, tão constrangedor quanto aquele relatório que o Guilherme Boulos apresentou no Conselho de Ética da Câmara, livrando a cara do André Janones, partidário da candidatura do Lula em 2022, num caso de rachadinha. Ali também já foi algo constrangedor, que está sendo agora utilizado contra o Guilherme Boulos na campanha. Este episódio, claro que vai ser também utilizado contra ele. Então, não é possível considerar como normal algo que é absolutamente anormal, de ponta a ponta. E aí não cabe realmente comparar em termos de gravidade, isso aqui é mais grave ou menos grave do que isso ou aquilo. Insisto, aqui basta comparar o Boulos consigo mesmo, comparar o Boulos, este episódio, à luz desse episódio, comparar o Boulos com o que ele vende, a imagem que ele vende de si mesmo, né? E, de fato, esse episódio não orna com essa imagem e exige explicações e espera-se que ele tenha explicações melhores do que as que vieram a público por hora. Agora, que o episódio é constrangedor, traz um prejuízo político muito grande, que vai ser explorado durante a campanha, quanto a isso, não resta a menor dúvida, Fabiola. A gente até convidou a própria Natália a conceder a entrevista aqui pra gente, para explicar isso, né? Porque eu acho que nesse ponto que você está falando, é preciso uma explicação, inclusive dela e da campanha de Boulos, né? Isso tá até na reportagem, a assessoria de imprensa de Boulos afirmou que a Natália cedeu o imóvel ao movimento dos trabalhadores sem teto ainda em 2013, quando foi aprovado o financiamento. De acordo com a assessoria do deputado, a Solange sempre viveu no imóvel e assumiu o pagamento das parcelas de R$ 35. O UOL pediu a documentação de transferência da dívida, mas nem a assessoria de Boulos nem do MTST enviaram até o momento. Solange não quis conversar com a imprensa a respeito desse episódio.